Então, o tema que nós vamos abordar hoje é abduções e implantes extraterrestres. Ok? Muito bem. A primeira coisa que a gente deve notar sobre os irmãos extraterrestres, né? Eu cheguei uma vez ao pessoal da internet, muita gente fazendo uma conexão entre mais uma vez, né, aquela visão do extraterrestre do mal, né? Então tem os extraterrestres do bem e os extraterrestres do mal. Tem os confederados e os não confederados. Mas você sabe o que é o mais engraçado nessa história? Por que todos os extraterrestres do mal são feios? Você nunca vai ver um extraterrestre do mal loiro, de olhos azuis, lindo, maravilhoso. Não é? É a mesma coisa com relação ao Satanás, ao demônio pintado pela igreja, desenhado pela igreja. Ele tem que ser uma coisa horrível. Os olhos vermelhos, chifrudo, feio, horrível. Né? E mora no inferno. O inferno tem que ser abaixo da terra. E o céu lá em cima. Né? E por que vocês acham que os antigos criaram a ideia de que o inferno é quente? Né? Quente pra caramba. É muito simples, né? Os antigos, quando vão criar suas bases religiosas, suas bases filosóficas, eles observam a natureza, né? E de repente, os vulcões, né? Os vulcões que causam terremotos, de Europa, papá, aquela região do Oriente Médio é uma região muito propensa a terremotos, né? Então, esses vulcões, inclusive, né, na filosofia romana, que Roma, né, ele toma conta do Oriente Médio, dos judeus, toma conta de tudo ali, né? Inclusive, se você vê Herodes era um grande construtor, né? Mas basicamente toda a arquitetura feita por Herodes era romana, né? Era de tecnologia romana, grego-romana, né? Essas duas coisas juntas. Então, a sua visão de mundo era uma visão bastante, né? Todo mundo conhece que Roma tem o Vesúvio, né? Que destruiu, né? Praticamente Pompeia, aquela coisa toda, e aquela fumaça de enxofre, quente, fogo. Então, concepção. Tudo que está abaixo da terra é muito quente, né? Se o inferno é embaixo da terra, necessariamente o inverno é quente. E como a gente não gosta de coisa quente, né? Certo? É ruim pra gente, então a gente vai pintar o inferno, né? Você, quando morrer, se você não seguir as leis de Deus, você vai para o... Na verdade, nós temos todos os grandes impérios do passado, tá? Todos os grandes impérios do passado, eles só conseguiam manter o poder, e até hoje funciona assim, na China, na União Soviética, na Coreia do Norte, então nem se fale. Você deu um peido fora do lugar, você já vai preso e some, desaparece, né? Você vê que um americano estava fazendo uma excursão lá, né? Ele estava no aeroporto para ir embora, ele arrancou um cartaz do Kim Jong-un lá, do Kim Jong-un, né? Para levar embora de presente. Prenderam ele e tacaram 3 anos na cadeia. Trabalhos forçados. Inclusive ele Voltou e morreu. Ele morreu. Estava tão fraco, tão mal que ele. Né? O cara assim entregaram ele praticamente morto. Né? Entende? Então, esses regimes, então, como é que isso funciona? Como é que as pessoas controlam? Então, o controle é feito por uma coisa chamada medo. Você, para controlar, você precisa impor o terror. Você precisa fazer com que as pessoas temam muito alguma coisa. E você é a solução para combater esse medo. Entendeu? Né? Então, ao longo de toda a história, né, as religiões, todas que né, dessas
que a gente chama judaico-cristã, ocidental, era assim que criaram, né, a dualidade. Né? Então, o que elas fazem? Elas criam um Deus que é símbolo da perfeição. Feito é divino. Ok? E tudo que, por exemplo, aí você cria um Deus que é perfeito, que é só amor, que é só bondade, é só isso, é só aquilo, Aí você olha para o mundo, vê uma merda do cacete, nego sofrendo, se matando, doente, se arrastando, guerras por todos os lados. Quem que é culpado? O meu Deus não pode ser culpado. Tem que arrumar um bode expiatório, nós chamamos assim, né? Então, aí eles vão criar a figura do Satanás, né? Opa, Satanás, né? O demo, certo? Que é o símbolo, que é o modelo exatamente do contrário de tudo que é perfeito, certo? É o antiperfeito. Ele vai lutar a vida inteira pela antiperfeição e pela eternidade. Agora, o que ele ganha com isso, não? Né? Bom, então esse cara, ele tem que viver num lugar maravilhoso, né? No lugar, nossa senhora, paz, amor, papá, cheio de leão manso, aquele leão manso andando. Os crentes que pintam o céu com leão manso, né? Tem engraçado, né? Né? Leão lambendo as criancinhas, né? E, claro, aqui, Satanás, né? Aqui é a figura do inferno. Muito bem. Então, a partir dessa concepção, a Igreja Católica passou a dominar, né, o nosso mundo e ter o poder de só ela levar você para o céu. Né? Inclusive, porque, vocês vão ver por que eu estou começando a falar isso aqui. Porque essa coisa de implante, as pessoas acham que vocês estão aqui para dominar o ser humano, dominar a raça humana, escravizar a raça humana. Certo? Então essa bobagem eu já vou eliminar já, cortar pela raiz. Então, nós temos assim, Deus, Satanás, tá? Aí, nós passamos a ter uma filosofia dualista, né? Então, a gente simplesmente coloca aqui, ó, Deus. Demônio. Demon, né? Então, tudo que é divino, paz, amor, bondade, né? Caridade, né? Entendeu? Aqui, guerra, né? Ódio, maldade, caridade é... Qual que é a vontade de caridade mesmo? Não, pode ser avareza. Avareza acho que é o contrário, que o cara não dá para ninguém, desgraçado. Guarda tudo para ele. Perdão e vingança. É perdão e vingança, tá? Essas coisas todas. Então, o mundo passou a ser olhado pelo olho da dualidade. Certo? Agora, nunca se poderia aceitar que essas coisas aqui estavam dentro de mim, que sou eu. Né? Então eu tinha que culpar alguém de fora, né? Que me tentava. É o demônio que me tenta para fazer o mal. Né? É o demônio, né? Então tem que expulsar o demônio, tem que flagelar, autoflagelo. Parece aquela mulher gostosa, bonitinha, o cara fica louco, flagelo. Toma banho de água gelada. Toda essa complicação, né? De entender essa dualidade aí. E você vê que aos poucos nós fomos... O Padre Quevedo, você se lembra do Padre Quevedo? O Padre Quevedo, ele pelo menos ele tinha uma coisa de bom, que eu acho, né?
Ele nunca acreditou na existência do demônio, que é uma própria criação da igreja. Ixo não existe. Agora vamos ver a filosofia taoísta? Vamos ver. Se você pegar o Tao Te Ching, eu tenho uma tradução lá que eu fiz, né? O livro do Lao Tzu. No primeiro capítulo, Lao Tzu vai falar sobre Deus. Então, presta atenção como é que ele fala. Ele fala assim: nós somos pessoas que estão num estado tão trevoso, um estado de tanta ignorância, que nós não conseguimos saber absolutamente nada sobre nós mesmos, que vivemos 24 horas com nós. Não sabemos quem somos, o que estamos fazendo aqui e tal. Agora você imagine esse ser nesse estado primitivo, ignorante, perturbado, depressivo, angustiado, né? Chifrudo, querer fazer um modelo de... certamente vai estar errado. E pior ainda, se eu fizer um modelo e impor para os outros. Então, o próprio Lao Tzu diz assim: existe essa força criadora, mas só que eu não sei seu nome, não sei como ela é, não sei onde mora, onde fica, não sei. Então, a primeira coisa importante no taoísmo, presta atenção, é não criar nem um modelo de Deus. Óbvio, se você não cria nenhum modelo de Deus, você não cria nenhum modelo de... E você não cria nenhum modelo de... Logo, você também não cria nenhum modelo de Satanás, de opressão e de inferno. Então essas duas figuras não existem no taoísmo chinês. Nem tampouco no budismo. Entendeu? Então, são maneiras muito diferentes de você observar o mundo. Se você foi formatado na Igreja Católica aqui, você vai viver assim. Então, veja bem o que acontece quando, então, hoje, nos tempos modernos, vem uma coisa altamente desconhecida, que são os ETs. Com que olhos eu vou olhar esses seres e com que olhos eu vou julgar esses seres? Se você foi formatado na dualidade, você vai seguir e perguntar para ele: você é do bem ou você é do mal? Certo? Você é de Deus ou você é do demônio? Alright? Então, mais uma vez, os chamados ignorantes da sabedoria suprema criaram os extraterrestres nesta visão dual. E nós percebemos uma coisa muito interessante. Deixa eu explicar aqui, ó. Isso é muito importante que vocês entendam. Entenderam? Hã? Tudo que é divino é belo, maravilhoso. E tudo que é demoníaco, feio. Tá? Então veja bem. As pessoas pintam os extraterrestres do mal. Draconiano, reptiliano, certo? Greyzinho, aqueles greyzinhos cabeçudos, zoiudo, do mal, tudo feio. Agora, quem que são os ETs do bem? Pleiadiano, arcturiano, certo? Todas aquelas coisas lindas, olho azul, maravilhoso, né? Você nunca vê um ET do bem negão, Black Power. Já é preconceito, né? Por quê? E o negro, onde que entra na história, né? E um cara de japonês, um ET com cara de japonês. Um ET amarelo, tecnicamente falando, né? Então, você vê como o ser humano cria esses arquétipos idiotas e começam a viver em função desses arquétipos idiotas. Vocês estão me entendendo? Então, isso é muito complicado. Tá? Então, nós não podemos aceitar isso. Quem estuda budismo, quem vive nessa fraternidade de uma consciência, né, não formatada, que vem de fora, porque todos esses conceitos que vocês carregam é uma formatação de fora, tá? É um programa que vocês seguem. Se vocês seguirem uma religião judaico-cristã, vocês vão pensar assim, vão ver o mundo assim. Uma vez, né? E eu, né, tenho contato com esses seres, com os Greyzinhos. Os Greyzinhos são os meus amigos há mais de 40 anos. Então eu convivo com eles o tempo todo.
Conheço os grandões humanos de 2,5 metros, conheço os reptilianos, né? Todos esses seres esquisitos. Quanto mais esquisito, mais eu gosto, sabia? Porque eu já estou acostumado com, né? Então eu quero ver ser diferente, eu quero ver coisa estranha, esquisita. Então nessa história eu já conheci, presta atenção. Porque quando os gurizinhos começavam, fez parte da minha vida, eles falavam assim para mim: Laércio, tem uma porção de amigos meus de outras raças querendo conhecer você. Eu falava, pode trazer. E cada semana ele trazia um ser diferente, cara, era muito legal. Então nessa história eu conheci seres desde 1 palmo de altura, 1 palmo de altura, até 4 metros de altura. Tá? Então, as formas mais esquisitas de seres extraterrestres. Aqueles seres assim que não tem nada a ver com o humanoide. Né? Parece um inseto, parece uma coisa diferente, sabe? Então eu fui conversando com todos eles e dialogava numa boa. Eles falavam a minha língua tranquilo. Sabe, tá entendendo? Para eles não tem, né? Por exemplo, sabe aquele filme A Chegada? Não tem bobagem maior do que aquilo lá. Aquilo é uma porcaria de filme, idiotice. Os extraterrestres têm tecnologia tão avançada que falar com nós é coisa de criança para eles. Tradutor universal, para 2 minutos já está falando com a gente. Sabe? A nossa língua é muito previsível. Certo? Então, aquilo lá não existe ET daquele jeito e pelo amor, não existe o cara que chega aqui não sabe nem falar com a gente. Sabe? Isso é bobagem, isso é tudo bobagem. Os americanos estão 1 milhão de anos atrasados para entender o extraterrestre. E os escritores de ficção científica é a mesma coisa, né? Estão atrasados nesse ponto. Bom, então, veja bem, nós temos que rever o papel que, na verdade, quem são os extraterrestres que estão aqui entre nós. Tá ok? Quando você vai numa nave extraterrestre, uma nave charuto, principalmente essas grandes naves base, e lá você vai encontrar umas 30, 40 raças diferentes trabalhando junto. E é engraçado que você vê reptiliano, você vê uns seres esquisitos, tal, os humanos lindos, bonitos, tudo lá junto, numa boa, numa nice, comendo pizza e tal. Aqui. E não achando que eles estão em guerra, que são do mal, sabe? É uma piada isso. Bom, uma vez, eu não vou citar nomes, tá? Porque é antiético, né? Claro. Eu fui convidado para um congresso de ufologia e no fim de semana tinha 5 pessoas nessa conferência, tá? E antes de mim, exatamente antes de mim, veio uma pessoa muito famosa aí no meio esotérico, no meio ufológico e tal, e dá uma palestra exatamente falando sobre isso, sobre ET do bem e ET do mal. É. Aí eu falo assim, puta que pariu, né? Eu quero saber aonde que essa mulher realmente teve contato. Eu já começo por aí, eu falo, porra, como é que essa pessoa teve contato? Eu faz mais de 30 anos que eu tenho os contatos, eu nunca vi um ET do mal, nunca vi um que chega aqui para fuder a minha vida. Presta atenção, use a inteligência. Use a inteligência. Chega uma nave espacial. Só para vocês pensarem dessa forma, que não é assim que funciona. Mas chega uma nave espacial, olha o ser humano, deprimido, angustiado, fudido, agora correndo, tudo de máscara, correndo essa bosta de vírus, né? Torcedor do Corinthians. Mais fudido do que isso, impossível. Aí o ET fala assim, e esse ET do mal, ele veio aqui pra fuder nós. Ele fala, ih, chegou alguém antes. Ele pega a nave dele e vai embora, do bordo pra cá. Vai, vou fazer o quê? Essa merda já tá tudo fudido. Você acha que precisa mais o ET pra ferrar a nossa vida? A gente se lasca sozinho. Então é só uma questão de raciocínio, cara. Você não pode olhar o mundo, olhar os ETs por essa ótica primitiva religiosa. E aí essa mulher começou, porque tem o ET do mal, confederado, não confederado. Porra, agora quer dizer que eu tenho que pedir carteirinha pro ET, se ele é confederado, antes de ter contato, porque se não você for dono, eu não quero contato. Ou seja, o que aconteceu? Nós lutamos séculos e séculos e séculos para a gente se libertar desse terrorismo religioso.
E agora o cara vem no século XXI impor o terrorismo extraterrestre. Agora mudou só o Satanás. Certo? Mudou Satanás, só colocou um outro cara lá, feio, horrível, que vem aqui ferrar a humanidade. Essas concepções são muito primitivas. Aí a gente fala, por isso que o ET não dá contato. Se não desce, quando ele tá zero à esquerda aqui, como é que vai? Né? Parece um greyzinho, o nego já sai dando chute, dando tiro, ET do mal, vai de reto Satanás. Vai dar contato de que jeito com essa raça?